Bem-vindo à 103ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver esse exercício que pede para resolver os sistemas de inequações do item A, B e C. Bom, iniciando a resolução aqui pelo item A, eu tenho aqui no meu sistema de inequações, são o quê? Duas funções polinomiais do primeiro grau. E o que eu vou fazer com elas? Eu vou igualá-las a zero e depois descobrir as suas raízes e assim extrair daí as respostas, né, os conjuntos verdades do meu sistema de inequação, para após isso fazer a intersecção deles. Então tem aqui, ó, menos 2x menos 2 é a minha função polinomial do primeiro grau. Meu coeficiente angular aqui, ó, é menos 2, meu coeficiente linear aqui, ó, também é menos 2. Lembrando, ó, que o coeficiente angular é sempre o valor de A que está multiplicando x. Agora, o primeiro passo para achar a sua raiz igualar a zero. O segundo passo, pegar o menos 2 e passar para o outro lado. Se ele mudou de lado, ó, vai ficar positivo. O terceiro passo, ó, é pegar esse menos 2 que está multiplicando x e passar para cá. Só que ao passar para cá, ele vai dividir. Por quê? Porque se deste lado da relação ele multiplica, do outro lado da relação vai fazer o quê? A operação oposta, que é dividir. Então, 2 dividido por menos 2 vai me dar menos 1. Menos 1 é a raiz desta minha função polinomial. E a minha função polinomial era uma função decrescente. Por que ela é decrescente? Porque o valor que multiplica o coeficiente angular é menos 2, é negativo. Sempre que eu tiver um coeficiente angular negativo, o que eu tenho? Uma função polinomial de primeiro grau decrescente. E toda função polinomial decrescente, o que ela tem? Correspondentes de x em y positivos para qualquer x menor que a sua raiz e correspondentes em y negativo para qualquer x maior que a sua raiz. Exemplo, vamos supor que eu coloque aqui, ó, no x menos 2, vou ter o que? Menos 2 vezes menos 2, vai me dar o que? 4 positivo, porque negativo vezes negativo, positivo. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 4 menos 2, 2 positivo. Isso quer dizer o quê? Que quando x for menos 2, y vai ser 2 positivo. E qualquer outro x que eu coloque aqui, que seja menor que menos 1, vai me dar um correspondente y positivo. Agora, qualquer valor que eu coloque no x, que seja maior que menos 1, vai me dar um correspondente em y negativo. Bom, sendo assim, qual é a solução que atende aqui, ó? Menos 2x menos 2 tem que ser menor que zero. Bom, são todos os valores de x que tem o correspondente em y negativo. E quais são esses valores? São que x pertencendo aos reais, tal que x tem que ser maior que o valor da raiz. Qualquer valor superior ao valor da raiz vai ter o que? Um correspondente negativo em y. Agora eu vou aqui para a minha segunda inequação do sistema, 2x mais 1 menor que 2. Este 2 aqui, ó, vou passar para o outro lado da relação. Ao passar para o outro lado da relação, ele fica negativo. Fica 2x mais 1 menos 2 menor que 0. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. Sendo assim, essa é a minha função polinomial do primeiro grau, 2x menos 1. Vou fazer o mesmo que eu fiz antes, vou igualar a zero para descobrir a sua raiz. Igualei a zero, passo menos 1 para o outro lado, fica positivo. Pego o 2 que está multiplicando x, passo para o lado de cá, ó, vai dividir o 1. Então vai ficar x igual a meio. Sendo assim, ó, a minha raiz dessa função é meio. E ela é uma função crescente. Por que ela é uma função crescente? Porque o valor do coeficiente angular é positivo. O valor que multiplica x é positivo. Como ele é positivo, a função é crescente. E toda função crescente tem esta configuração aqui, ó, correspondentes positivos de y para qualquer x maior que o valor da raiz. Correspondentes de y negativo para qualquer x inferior ao valor da raiz. Sendo assim, ó, qual é a solução que atende a minha equação? Ó, 2x menos 1 tem que ser menor que zero. Bom, são todos os valores de x inferiores ao valor da raiz, porque é onde eu vou ter o que? Os valores negativos. Sendo assim, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor do que meio. Agora que eu tenho meus dois conjuntos verdades das duas inequações, o que eu preciso fazer? A intersecção, para ver qual é a verdade absoluta do meu sistema. Qual é a verdade que atende às duas inequações ao mesmo tempo. Para isso, eu vou ter que fazer o que é a intersecção. O que é a intersecção? Ó, na primeira linha aqui, ó, eu vou colocar o meu primeiro conjunto verdade da minha primeira inequação do sistema.
que foi o que, ó? Todo x maior que menos 1. Na minha segunda linha, vou colocar a minha segunda verdade para a minha segunda equação, que é o que? Todo x menor do que meio. E na terceira linha, vou fazer a intersecção dos dois conjuntos verdades. Ao fazer a intersecção, ó, como este conjunto caminha para a direita, este aqui caminha para a esquerda, o que eu vou ter? Eu vou ter um intervalo entre eles. Sendo assim, a minha solução final, a minha verdade para esse sistema é o que? X pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 1 e menor que meio. Observe que menos 1 e meio não fazem parte da solução, são os valores que existem entre esses dois valores. Agora, por que eles não fazem parte? Não tem símbolo de igualdade aqui, ó. Não é maior ou igual a menos 1, não é menor ou igual a meio. Portanto, como não tem esse igual, eles não fazem parte. São os valores que há entre eles. Bom, agora vem aqui, ó, item B. Menos 3x mais 5 menor ou igual a 0. Aqui vai ter, ó, o valor igual. Isso quer dizer o quê? Que a raiz desta função polinomial vai fazer parte da resposta. Porque é na raiz que a função zera, né, se iguala a 0. Que na segunda, ó, não vai ter não. Então vamos lá para a primeira. Menos 3x mais 5 igual a 0. Vou igualar ela a 0 do mesmo jeito que eu igualei no item anterior. Por quê? Porque essa aqui é uma função polinomial do primeiro grau. Eu quero descobrir a sua raiz. Prosseguindo, tem aqui, ó, menos 3x mais 5 igual a 0. Pego o 5 e passo para o outro lado, então ele vai ficar negativo. X, o que eu vou fazer para isolar ele? Vou pegar o menos 3 que está multiplicando, passar para o outro lado, ele vai dividir o menos 5. Menos 5 dividido por menos 3 vai me dar o quê? 5 terços positivo. Por quê? Negativo divide negativo, dá resultado positivo. Regra de divisão entre sinais. Então tenho x igual a 5 terços. Este é o valor da minha raiz. A minha função ela é decrescente. Ó, coeficiente que multiplica o x, o coeficiente angular, é negativo. Portanto, função decrescente. Como foi dito antes, ó, toda função decrescente tem esta configuração de sinais. Para qualquer x superior ao valor da minha raiz, eu tenho correspondente de y negativo. Para qualquer x de valor inferior ao da minha raiz, eu tenho correspondente em y positivo. Sendo assim, ó, qual é a solução que atende o meu sistema? É aqui, ó, meu sistema pede o quê? Ó, menos 3x mais 5 menor ou igual a 0, né? A solução que atende a minha primeira inequação. Corrigindo, gente. A solução que atende a primeira inequação. Menos 3x mais 5 tem que ser o quê? Menor ou igual a 0. Onde eu vou ter menor ou igual a 0? Para qualquer x, ó, maior que o valor da minha raiz, eu vou ter o quê? Os valores abaixo de 0. E na minha raiz, eu tenho o quê? O valor igual a 0. Se eu pegar aqui, ó, 5 terços substituindo o x, a minha função fica igual a 0. Pega aqui, ó, menos 3 vezes 5 terços, menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 15 dividido por 3, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Sendo assim, ó, meu primeiro conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual ao valor da raiz, 5 terços. Agora eu venho para a segunda inequação do sistema. 2x menos 5 menor que x. Pega esse x, ó, passa para o lado de cá. Vou ter 2x menos 5 menos x menor que 0. Menos x com 2x vai dar o que? X menos 5 menor que 0. Perceba que agora minha função polinomial ela é crescente. Porque o valor que multiplica x é positivo. Aí você pode perguntar, mas qual o valor que multiplica x? Não estou vendo nada aí. Bom, quando não aparece um valor aqui e o x está positivo, isso quer dizer que o x está sendo multiplicado por 1. O 1 ele não costuma ser escrito por uma questão muito simples. Porque qualquer coisa que eu multiplique por 1 dá ela mesma. Se vocês lembram aí da tabuada, né? 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. 1 vezes x é o próprio x. Por isso que não se escreve 1 aqui. Agora, como aqui está positivo x, ele está sendo multiplicado por 1. Este é o valor do coeficiente angular. Então essa é uma função crescente. Achar sua raiz vai ser muito fácil. É igual ela a 0. Pego o menos 5, passo para o outro lado. Então x é igual a 5. Sendo assim, ó, aqui eu tenho a minha função. Eu tenho os sinais da minha função, né? Eu tenho a minha raiz. É uma função crescente. Isso quer dizer o quê? Que qualquer x maior que a minha raiz tem correspondente em y positivo. E qualquer x menor do que o valor da minha raiz tem correspondente em y negativo. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, nesse x, colocar um valor menor que 5,
eu tenho um y negativo. Ó. Bota aqui, ó, 4. 4 menos 5, menos 1. X igual a 4, y igual a menos 1. Botar 3 aqui, ó, 3 menos 5, menos 2. Botar 2 aqui, 2 menos 5, menos 3. Agora, qualquer x que eu coloque aí que seja maior que a minha raiz, vai me dar um y positivo. 6 menos 5, 1. X igual a 6, y igual a 1. Dessa forma, qual é o valor que atende a minha equação? X menos 5 tem que ser menor que 0. Então, o que? São x pertencendo aos reais, então que x tem que ser o quê? Menor que 5. Todos os valores abaixo de 5 para x vai ter correspondente em y inferior a 0. Agora que eu tenho aqui os meus dois conjuntos verdades, vou fazer novamente a intersecção dos meus conjuntos. Perceba que aqui, ó, o círculo aqui está totalmente preenchido da primeira inequação, a raiz da primeira função, né, da primeira inequação. Por quê? Porque aqui, ó, ele faz parte da solução, ó, é maior ou no mínimo igual a 5/3. Aqui, ó, 5 não faz parte da solução. Portanto, são só os valores abaixo de menos 5. Agora, como eu tenho aqui, ó, o meu domínio dessa função caminhando para a direita, e aqui eu tenho o domínio da minha função caminhando para a esquerda, ao fazer a intersecção na terceira linha, o que eu vou ter? Vou ter um intervalo entre esses dois valores. Portanto, a minha resposta aqui vai ser, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 5/3 e menor que 5. É o que eu tenho aqui, ó, na intersecção do sistema. Na intersecção dos dois conjuntos verdades. Bom, agora indo para o item C, tem o que? Menos 3x menos 9 menor que 0. 3 vezes x menor ou igual a 4x menos 7. Já tem aqui a minha função polinomial do primeiro grau. Ela é uma função decrescente, ó, o valor do coeficiente angular é negativo, é menos 3. Vou igualar ela a 0 para descobrir sua raiz. Pego o menos 9 e passo para o outro lado, ó, vai ficar positivo. Pego o menos 3 que está aqui multiplicando x, boto ele para dividir o 9. 9 dividido por menos 3, menos 3. Então a minha raiz dessa função é menos 3. E como ela é uma função decrescente, ó, correspondentes em y para qualquer x inferior à minha raiz é positivo. Para qualquer x superior à minha raiz, correspondente em y negativo. Agora o que ele me pede? Ó? O sistema aqui, ó, menos 3x menos 9 menor que 0. Onde eu vou ter correspondentes de x inferiores a 0? Para qualquer valor, ó, acima da minha raiz. Portanto, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior que menos 3. Por quê? Para qualquer valor de x maior que menos 3, que eu coloque aqui, ó, na minha função, o que eu vou ter? Eu vou ter y negativo. Experiência, ó. Um exemplo aqui, ó. Bota aqui, ó, que eu tenho menos 3. Boto menos 2 no lugar do x. Menos 3 vezes menos 2, 6 positivo. 6 menos 9, menos 3. Isso quer dizer o quê? Quando x for igual a menos 2, y vai ser igual a menos 3. Se eu botar outro valor aqui, ó, inferior, menor do que 3, menor que menos 3, bota aí, ó, menos 1. Vou ter o que? Menos 6 no x. E qualquer outro valor que eu for botando aí, ó, vai me dar um valor de y negativo. Boto um número positivo aqui, eu boto 2. Menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 com menos 9, menos 15. Portanto, ó, qualquer valor de x maior que menos 3 vai me dar o quê? Os correspondentes menores do que 0. Agora, prosseguindo, vou para minha segunda inequação, 3x menor ou igual a 4x menos 7. Pego 4x menos 7 e passo para o lado de cada relação. Ao mudar o lado da relação, o que acontece? Os valores se invertem. E a minha relação agora vai ficar, ó, menor ou igual a 0. Esse símbolo de igualdade já quer dizer o quê? Que ao achar aqui minha função polinomial do primeiro grau, a sua raiz vai fazer parte da solução. Prosseguindo aqui, ó, menos 4x mais 3x menos x. Então tenho menos x mais 7. Menos x mais 7 é a minha função polinomial do primeiro grau, decrescente, ó, porque o valor que multiplica x é negativo. Esse menos aqui significa que tem menos 1 multiplicando x. Então, para achar a raiz, ó, tenho que igualar ela a 0, como já fiz antes. Pego o 7 que está desse lado, passo para o outro lado, então ele vai negativo. Pego o menos 7 agora, divido por menos 1. Menos 7 dividido por menos 1, 7 positivo. Portanto, a minha raiz dessa função é o 7 positivo. E ele me pede aqui, ó, é uma função decrescente. Todos os correspondentes de y para qualquer x inferior ao valor da raiz vai ser positivo.
todos os correspondentes de y para qualquer x maior do que o valor da raiz vai ser negativo. E ele me pede aqui, ó, quais são os valores que serão, ó, menores ou no mínimo iguais a zero. Vai ser o que? X pertencendo aos reais, tal que x seja maior ou no mínimo igual a 7. Por quê? Porque qualquer valor aqui, ó, que eu substituo aqui na minha função, que seja maior do que 7, vai me dar y negativo, portanto menor que zero. Por exemplo, bota aqui, ó, 8. Vou ficar 8 aqui, ó. Aqui é menos x. Lembra-se que eu disse? Esse sinal negativo significa que tem menos 1 multiplicando x. Então vai ficar, ó, menos 1 vezes 8, menos 8, menos 8 mais 7, menos 1. Quando quer dizer o quê? X igual a 8, y igual a menos 1. Boto qualquer outro valor aqui maior que 7, vou ter um outro y negativo. Agora, aqui me pede, ó, menor ou no mínimo igual, ou no máximo, né, aqui, igual a zero. Onde é que eu vou ter zero? Quando o valor de x for 7. Portanto, ó, x maior ou no mínimo igual a 7. Por quê? Se eu boto 7, eu tenho zero, ó, e aqui diz, ó, que pode ser zero a solução, porque tem sinal de igualdade. E qualquer valor que eu bote aqui, ó, no x que seja maior que 7, eu tenho o quê? Todos os valores menores do que zero. Agora que eu tenho isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a intersecção dos meus dois sistemas. Fazendo a intersecção aqui, ó, tem o meu primeiro sistema, ó, qualquer valor acima de menos 3. Meu segundo sistema, qualquer valor de 7 para cima. Não são apenas acima de 7, 7 faz parte. Ao fazer a intersecção do sistema, eu tenho aqui, ó, menos 3 e 7. Menos 3 e 7, aqui não vai formar um intervalo como se formou nos itens anteriores. Por quê? Porque o domínio aqui, ó, caminha para o mesmo lado, caminha para a direita. Aqui também caminha para a direita. Então, quais são os valores que vai atender o sistema? Bom, como ambos aqui, ó, ambas as soluções de ambas as equações caminham no mesmo sentido, não haverá um intervalo preso entre elas. O que vai ver o quê? Que todos os valores de 7 iguais a 7 para cima farão parte da solução. Então, x pertence aos reais, tal que x tem que ser maior ou no mínimo igual a 7. Este é o valor, são os valores para x que satisfazem o sistema como um todo. Bom, se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Se tem alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários.